aqueles que o acompanharem. Peço a Deus que abençoe essa iniciativa e faça dela uma sementeira fecunda do bem na nossa sociedade, na nossa cidade. Nós voltamos aqui com o nosso painel familiar e desde já agradecendo a sua companhia, você assinante no canal 16 e que todos os domingos, prazerosamente, tem nos acompanhado através aqui da nossa programação. Padre Vaguinho, quem é que determina? De que forma que eu determino ou que eu entendo isso? Santo padroeiro de alguma coisa. O Papa tem a ver com isso ou não? Tem a ver com currículo ou não? Como é que é? Está aí um clamor genuinamente popular do povo. Ah, é? Por exemplo, o povo brasileiro, os católicos brasileiros escolheram Nossa Senhora Aparecida como sua padroeira. Não significa que ela seja protetora de alguma coisa? Ou tem a ver? Significa. Porque quando eu digo assim, São Francisco de Assis, se eu não estou enganado. Sim. Protetor dos animais. Isso. Padroeiro dos animais? Não, a gente evita usar. Viu como eu perguntar mais fácil? Tá certo. São quase sinônimos, né? Mas o padroeiro não é só protetor. Seria mais ou menos assim, numa comparação, né? Eu fui apadrinhado por alguém. Perfeito. Não necessariamente eu fui protegido por ele, mas todos os recursos dos quais eu disponho, né? Senão a maioria deles foram providenciados por aquela pessoa. Então, fulano é meu padrinho, fulano me apadrinhou. Então, é como se Nossa Senhora ou aquele santo apadrinhasse aquele país, aquela cidade, aquela comunidade. Tá certo. São direcionados, né? E é assim que funciona. Isso. Professora Malu, vez ou outra, quando se discute assuntos pertinentes, polêmicos, né? Alguém levanta, pouco fundamentado, essa que é a verdade, ele diz assim, a pessoa está filosofando. E aí, como é que a senhora recebe isso? Eu acho que é um pouco de conhecimento de almanaque, né? A pessoa lê, ela discute sem fundamentação nenhuma. E não dá. Não, e para mim isso daí é a ignorância. A verdadeira ignorância é você discutir um assunto que você não domina. Uma ignorância no sentido de não saber mesmo. De não saber conhecer. e querer discutir aquele assunto. No meio da comunicação a gente costuma dizer o seguinte, só improvisa, só debate, só discute, só opina aquele que está fundamentado. Aí encaixa a teologia, encaixa a filosofia acima de tudo. Com certeza, todos os conhecimentos, em tudo aquilo que nós vamos fazer, vamos trabalhar, somos formadores, né? Então temos que estar usando desse fundamento, desse conhecimento. Qual é o santo mais importante para a senhora? Para mim, o santo mais importante é São Francisco de Assis. Por quê? Está relacionado a alguma coisa? Porque eu sou nascida do Além Ponte, né? E lá nós temos a nossa igreja, né? Francisco de Assis, é onde eu sempre convivi desde criança. E pelo histórico de vida dele, né? Pela pessoa que ele foi. Então, para mim, é o santo mais importante. Padre Baguinho? Eu gosto de dois, mas um mais antiguinho, bem antigo. Mais antiguinho. Santo Agostinho. Você já falou isso daqui. Porque Santo Agostinho, ele se converteu e o seu processo de conversão foi algo doloroso, Não trabalhador. deixe de admirar, né? Então sabe, uma mãe que rezou quase 30 anos pela sua conversão, Santa Mônica, mas também quando se converteu ficou até bispo, né? E depois doutor da igreja. Mas o interessante quando a gente olha para os santos, Moreto, uma coisa bonita, né? E os nossos amigos de casa também devem perceber, o santo não é uma pessoa que não errou, né? Então, ele também nos mostra esse lado, né? Esse lado errado de vida, né? Ele é um exemplo maravilhoso. De vida pregressa, inclusive, né? E eu acho que na hora do balanço tinha mais coisas boas do que coisas ruins, então porque, aí... sabe, quando a gente fala de santo, beato, a primeira coisa que vem na cabeça do povo, alguém que foi perfeitinho, de preferência, cabeça torta, mãozinhas postas. Isso aí não é santo, isso é protótipo. Isso é um péssimo paradigma. Né? Uma imagem criada. E até meio omisso também, né? Exatamente, descomprometido com tudo, né? O santo com o olhar voltado para o céu, o mundo que pega fogo, a política que pega fogo. Alienação total. Tá errado. E por outro lado também, o santo não é uma pessoa que nunca errou. Por exemplo, será que nós já paramos para pensar que o erro possui algo de divino? Tira-se proveito do erro. Aprendemos com o erro. Foi colocar o dedo na tomada uma vez para ver que dá choque. Né? Foi ultrapassar o sinal vermelho uma vez e quase bater o carro que me fez não repetir mais. Né? Então os erros são divinos no sentido de que nós aprendemos com os erros. Então o santo não é uma pessoa que nunca errou. É uma pessoa que soube aprender com seus erros. E há quem erre e não aprenda. E eu vou fazer a seguinte colocação aqui.
Com essa história de fã-clube aí, acho que Frei Galvão está em desvantagem por ser o mais recentezinho, mas não? Com certeza. A fama dele no Brasil, acho que ainda está em gestação. Vai levar muito tempo, não? Eu não sei. Eu acho que o que ajuda muito o Frei Galvão, assim, na opinião popular, é que ele já era famoso pelas pílulas. Sim. Né? Pelas famosas pílulas. Ele fazia distribuição. Faz, Isso, né? É verdade. É verdade. Olha, durante a semana, e eu trouxe essa matéria porque a gente teve a oportunidade de falar a respeito disso lá na Jovem Pan, católicos e muçulmanos em reunião histórica. Aconteceu realmente esse encontro durante todo o transcorrer da semana. Eu não tenho hoje um levantamento de onde chegamos por conta desse encontro aqui, mas seria um avanço fantástico. Eu vejo assim, o muçulmano meio rotulado pela violência toda dos países muçulmanos, né? E por outro lado, o católico tentando nesses mesmos países muçulmanos teria o direito de se manifestar, que é uma coisa natural, pode se manifestar enquanto católico em qualquer parte do mundo, ou pelo menos deveria ser assim. Como é que vocês analisam isso? É um avanço realmente? Eu não sei no que chegamos, hein? Preciso ler um pouco mais a respeito disso, mas sei que houve um encontro. Me parece que o Papa está mediando isso com todo o seu pessoal, obviamente as grandes lideranças religiosas. O Papa Bento XVI tem tentado um diálogo, né? A gente chama isso de diálogo interreligioso, né? Porque na Igreja Católica ela sempre faz, é importante dizer, uma diferenciação, né? Quando eu converso com alguém cristão, por exemplo, na Assembleia de Deus, eu estou fazendo um diálogo ecumênico, né? Quando eu converso com alguém de outra religião que não acredita em Jesus, eu estou fazendo um diálogo interreligioso, né? Então há uma diferença entre diálogo ecumênico e diálogo interreligioso. E o que acontece? O Santo Padre tem insistido muito nessa tecla de nós fortalecermos os nossos vínculos com as pessoas de outra religião. Por quê? É aquilo que João Paulo II já falava e o Papa Bento vai na mesma escola. Se nós pararmos para prestar atenção, existem mais coisas que nos aproximam do que nos distanciam. O bem... Mais coisas em comum, então. Mais coisas em comum. Perfeito. Quer um exemplo? Por exemplo, o Corão possui cerca de 3 ou 4 suras, que são os capítulos, dedicados à Virgem Maria. Então, tantos pontos que nos assemelham. Esse é o ponto em comum, então. Então, o Papa está buscando isso para fortalecer a unidade entre as pessoas. Que a partir do momento que as religiões começaram a travar batalhas, guerras, então elas deixaram de perderam a razão pela qual elas existem. Além do que para trazer paz e não guerra. Não se aproximam nunca, né? Nunca se aproximam. Então dá para filosofar, entre aspas, em cima disso, não dá, professora Maria Lu? É um exemplo de unidade na diversidade, né? Você tem pensamentos diferentes, linhas às vezes diferentes, mas uma unidade, né? Enquanto ser humano, enquanto acreditar em Deus. Então, com certeza. Também é muito discutível quando a gente fala assim, são várias religiões, e a partir do momento que a gente tenta fazer uma reunião bem ecumênica, sai consenso quase sai ferpa, né? Mas não significa dizer que não haja coisas em comum. É bem isso que nós estamos colocando aqui. Os dados de fé existem. Podemos citar aí 3 ou 4 situações em que todos estão de acordo. É possível? Sim, sem dúvida. Por exemplo, o direito à vida, a proteção da vida, não matarás. Não há quem, né? Está inerente ao budismo, ao shintoísmo, ao taoísmo, né? Por exemplo, faz o bem e evita o mal, que é aquilo que a gente chama de ordem moral, né? Faz o bem e evita o mal, está escrita em todas as culturas, mesmo na cultura aborígene, né? Na Austrália. Né? Então, e por aí uma gama de coisas, né? Reconhecimento de um só Deus, né? Reconhecimento de que existe alguém transcendente. Não importa o nome que se dê. Allah. E que somos pequenos diante de alguma coisa. Diante dele, isso é consenso geral. Que bom, hein? Que pelo menos temos alguma coisa assim, né? Sexo, pecado ou não? Sexo não é pecado. Foi Deus quem construiu, né, o homem e a mulher, que criou o homem e a mulher, e criou o homem para procriar. Depende do que você faz com esse sexo e da forma que você entende em viver a sua sexualidade. A partir da hora que você sai de um conceito, de uma conduta moral, de uma ética, aí pode ser diante daquilo que você tem como doutrina, diante daquilo como você vive, pode ser pecado. Eu, enquanto cristã, eu estaria pecando se eu exercesse uma forma errônea da minha sexualidade. Mas existem aí os pagãos, podemos dizer, né, que não tem uma doutrina, mas eles vão estar vivendo a sexualidade deles da forma que eles acharem, né? Mas eles não vão estar sendo cobrados por uma doutrina.
Mas sexo não é pecado, a partir da hora que você saiba, né, exercer as suas sexualidades.